Aproveitando esse gancho, desculpa interromper. Imagina. Chegou uma pergunta que acho que é pertinente a esse tema que a gente está falando agora, alinhamento com o governo e tal. Sim. Posso ler para a senhora aqui? Sim. A pergunta aqui do nosso ouvinte aqui, ele mandou via chat também, tá? Tô lendo aqui, mas tá aqui também. Eu vou achar esse aqui, tá? A primeira pergunta dele é em relação ao apoio da senhora ao Cauê Macris na eleição para presidente da Câmara, não é isso? Sim. Não, da Assembleia, sim. Da Assembleia, desculpa. E ele cita aqui que na época havia a Janaína, né, como... Sim. E a segunda pergunta, acho que também, por que não foi cobrado nos primeiros anos o do PSDB alguma coisa em relação à polícia? Tá. Bom, primeiro lá. Votação polêmica da Lesp. Adoro falar desse assunto. Foi o primeiro dia, né, de 2000. Primeiro dia. Pensa a recrutinha, tomou posse às 11 horas da manhã. Estagiária. A estagiária. Chega às 1h30, tá um furdúncio lá dentro da Lesp e você tem que votar. Primeiro, o que é a política? A política é um conjunto de partidos e de pessoas eleitas para constituir projetos. É lá que nós vamos legislar. São 94 deputados, uma mesa diretora e um presidente, tá? Desses 94 deputados, você tem ali diversos partidos, porque a política ela é apartidária. O que conta ali para você conseguir andar ali? A sua articulação pessoal de amizade com todo mundo, porque você tem que trazer todo mundo junto, né? E o que mais conta, além disso aqui, o presidente. Você pode ter todos os seus aliados, os 93. Se o presidente falar não vai entrar, não vai. O poder dele é soberano. Bom, nós tínhamos aqui um partido, PSL, com 15 eleitos, né? Inclusive Major Meca e a Janaína Pascoal. E do outro lado, todos os demais partidos. Se você é candidato aqui, a Janaína Pascoal, hoje uma das minhas melhores amigas dentro da Assembleia Legislativa, hoje, ela teria que ter vindo me perguntar: deputada, eu sou candidata? Você gostaria de votar em mim? Particular. Articular e particularmente. Nem sabia, eu tinha visto ela pela TV. Major Meca colocou o nome dele ali na hora para ser candidato a... Ó, deixar isso claro, ele não foi candidato a presidente, ele foi candidato a secretário. A chapa deles não estava nem completa. Fazia parte da mesa só, né? Fazia parte, eles colocaram ali. O que faz um secretário? Nada, abre a sessão e fecha. Era isso que o Meca queria ser? Me desculpa, né? Mas ele colocou lá. Então, ali era um grupo de revoltados, achando que estavam chegando ali e já iam fazer a diferença, porque eles eram a maior bancada, 15. E do resto aqui, todos os outros militares, alguns já experientes. E a única pessoa que veio falar comigo foi o Cauê Macris. O que eu pedi para ele ali? Eu nem sabia, né, que podia pedir tantas coisas. Eu pedi que eu queria ser da Segurança Pública, Direitos Humanos, inclusive fui presidente, né, da comissão. Eu queria transferência de 2 policiais, podia ter pedido uns 50, mas eu pedi 2, né? E eu queria que o Torres, o tenente Torres da CEPM, junto com o pessoal, fosse até o secretário de Segurança, junto com a força do presidente, Cauê Macris, para que viabilizasse a PEC 02. Foram esses os meus pedidos. PEC 02? Que que visa a equiparação salarial. Isso, não, ela entra... Do segundo ao tenente... do segundo ao terceiro... Ao primeiro... A assessoria funciona. Funciona. Tenente a igualdade... como que eu posso dizer? A diferença salarial diminuída. Sim, ela tem um limite. Ela tem um limite. Então aproximando essa limitação, você leva todos, né? De soldado, cabo, sargento, subtenente, você acaba elevando o piso salarial. E foi isso que eu levei para ele, e ele cumpriu com tudo isso. Bom, acabou aquela votação lá na casa, que foi um tumulto. Mamãe tirou o microfone da minha boca, que eu sou a segunda. Imagina, eu vou votar, que timidinha, não podia nem abrir a boca. Alguém vem e arranca seu microfone, né? E beleza. Aí eu saí de lá, a pergunta foi essa assim: a senhora defende a segurança e votou no PSDB e votou no PT? Eu falei assim: eu não votei no PT e no PSDB. Eu votei no PT, no PSDB, no PSOL, eu votei no DEM, no Novo. Eu votei, inclusive, no PSB, que eu sou Márcio França. Vocês sabem que, na época, eu sempre apoiei Márcio França. Hoje não ando mais com ele, nesta eleição específica, pelas escolhas dele, né, de Lula. Mas, assim... Sempre fui. E o Márcio falou, não, lá tem 3 meninos nossos, que eram os que eu conhecia. E eu votei nessa chapa. Bom, eu consegui
com isso e com tudo... Que foi um cálculo político. Foi um cálculo político. Eu imaginei, nós vamos ser a maioria. Olha, pensa, nós aqui, 15 entre os militares, aqui, mais 17 do PSL, se juntarmos, a gente tranca qualquer pauta. Não tem para ninguém aqui. Só que eles foram imaturos. Desculpa, alguns idiotas colocaram seus nomes para candidatar só para fazer fusquinha e querer achar que eles iam tomar conta, né? Mas não fizeram fusquinha quando o Dória falou que era Bolsonaro e aceitaram. Aceitaram o Dória. Então, muita demagogia, pouca ação. Nesse momento onde foi divulgado que nós fomos os traidores, né? Que nós votamos no PSDB, no PT, aquela coisa, o policial que não é politizado, que não tem a chance de ouvir e de entender o que acontece dentro da política, que lá é uma votação totalmente diferente do que você vai nas urnas, lá é uma coisa interna nossa. Porque então o policial não podia ser polícia? Porque ele vive metendo a boca no comando da polícia. Então por que ele não sai? Ele tá lá por quê? Entendeu? É a mesma coisa. Você precisa estar alinhado para você conseguir aprovar os seus projetos. Você precisa de 48 deputados ali. Bom, resumindo a história, isso nos separou, né? Eu, numa tentativa de juntar tudo isso, junto com o Sargento Nery, conseguimos montar o PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento. Convidamos todo mundo da bancada da segurança para vir, só não veio o Meca, todo mundo veio, até a Niscal veio. Veio Balas, veio todo mundo, tá todo mundo junto, né? Veio Coimbra, né? Veio todo mundo. E aí nós começamos a fiscalizar as ações do governo. Mas espera aí, deputada, você votou alguma coisa do Dória? Puxa a minha história, puxa lá dentro. Vê se eu votei algum projeto contra o povo lá. 529, que é a privatização, a previdência. Vê lá se eu votei. Eu entrego meu cargo agora, se alguém me falar que eu votei alguma coisa. Não votei nada. Os policiais não sabem nem o que é obstruir. Vê a minha bolinha de olá, como eu sou líder sozinha de mim, né? Então eu coloco obstrução, por quê? Se eu contar o meu voto, por exemplo, eles precisam de 48 votos para aprovar um projeto. Se eu votar não, o meu voto computa nos 48. Então, eles têm um quórum, mesmo que eles tiver 15 sim e o restante não, eu já computou os 48. A coisa vai para frente, né? Exatamente. Então, você coloca lá. Então, eles tiram... Interessante isso, é muito bem explicado. Eles tiram print da tela e falam, olha lá, o telhado tá nu por quê? Tava onde, deputada? Meu Deus, obstruindo, porque a gente é em poucos lá. Então, a gente tem que usar os argumentos que a gente tem, né? Quando dá 48, você pode ver que muda a bolinha lá. A gente vai lá e vota não. Porque se você votar, a soma é simples. É a maioria simples. É o sim e o não para dar 48. Sim, e se obstruir, aí trava. Aí trava. Não tem. Você não consegue o número de votos ali. E a gente derrubou. A 529, você vê, volto a dizer, a Janaína Pascoal... Minha amiga, a mulher mais inteligente que eu já conheci na minha vida, politicamente falando. O voto dela decidiu a 529. Por quê? Porque ela acreditou, e ela acredita, que com o acordo que ela fez de tirar algumas instituições da privatização, ela estava fazendo certo. E ela acreditou. Ela preferiu salvar alguns do que deixar todo mundo. Mas se ela não vota, não passava. Porque um voto foi o dela que decidiu. Esse voto custou... Não para ela, porque ela não pegou dinheiro, mas foi oferecido para mim e para outros deputados mais de 1,5 milhão, para que a gente desse um voto, porque precisava de um voto e nós sabíamos que eles não tinham esse voto, né? Então, tudo isso, gente, são manobras que acontecem lá que ninguém sabe disso. Então, eu não votei no Cauê Macris, eu não votei, eu não preteri o Cauê, eu deixei o Meca. O Meca, assim como eu, não aprovou nenhum projeto lá dentro, tá? E não é porque o Meca é ruim. Não é nada disso, é porque nós nos separamos no início. E porque o Meca não articula com ninguém. Eu tenho projetos aprovados lá que foram vetados pelo governador. Então, nós estamos no contramão da roda quando você se posiciona contra o governo. Então, é isso que acontece lá dentro. E por que a gente não cobrou? Puxa vida, entra lá nos nossos sites, entra lá o tanto que nós cobramos, né? Tanto que o Telhada saiu da base do governo, né? E se revoltou e veio com a gente pro lado de cá. Porque... nós tínhamos uma esperança... Nós não, que eu não votei, eu sou Márcio França, né? Mas quem apoiou o Dória tinha uma esperança na palavra dele, né? E ele não cumpriu. E a gente deu 4 meses para ele cumprir. Quando a gente viu que ele não ia cumprir,
começamos a descer o couro nele, né? Demos o direito, o benefício dele, de provar que ele era diferente, ele não é coisa nenhuma, e piorou. Aí foi, eu acho que o pior governador que nós já tivemos. Então, as pessoas não entendem isso, acham que a gente... Lá dentro da Lesp, você não vota na pessoa, você vota em partidos, que é um pluri. Aí, o que aconteceu agora com o partido do Meca, né? Aquele PSL que fez o escândalo. Se uniu com o Dória, né? Com o DEM, com o PSDB. Então, fica complicado. Quem tá certo? Um deputado ou 15 aqui? Para você julgar um deputado, você tem que ver a vida dele dentro da Lesp. Qual é o posicionamento dele? E nenhum de nós votou contra as coisas do governo. Então, assim, é muito injusto quando a gente não entende o fato e fica falando. Eu adoro falar disso, porque precisa ser esclarecido. Porque tem... E pior, viu, que esses comentários que vêm, quem fomentou tudo isso aí, veio do Coronel Camilo, lá do secretário de Segurança. Ele que soltou esse vídeo aí. Ele mesmo vota no PSDB em todo mundo, mas ele soltou juntamente com alguns coronéis para desestabilizar a base aqui. O Coronel Camilo hoje, ele exerce alguma função no governo? Sim, ele é subcomandante, subsecretário da Secretaria de Segurança. Especial do secretário de Segurança Pública, né? Isso? Mas quem manda é ele, não é o general. O general só figurativo. E finalizando essa questão, então tá bem explicado, né? Foi uma questão no início de cálculo político, sim, né? Sim. E que nesse decorrer dos 2 anos, ou 3, 4 anos já concluindo, sim, né? A senhora não voltou com o governo, a senhora não é governista. Não sou. E teve outra coisa. Aí eu provei isso. O que eu fiz? Trouxe toda a bancada de segurança para votar no Meca agora, né? Votamos no Meca. Sabe o que aconteceu com a gente? Todos os nossos projetos que estavam em andamento foram arquivados. Foram engavetados. Do Meca, de quem você quiser, pode puxar lá. Até do Douglas Garcia. Todo mundo que votou. O que nós ganhamos com isso? Para quê? Para quê? A gente tem que pensar no macro, numa coisa maior. A política é isso. É a arte de compor. Douglas que vai vir aqui, né? Sim. Douglas é uma graça, gente. Meu parceiro. Tá ótimo.